nós estamos recebendo a nutróloga Patrícia Loredo. Ela vem conversar com a gente aqui, falar sobre essas questões, esses distúrbios alimentares que cada vez atingem mais a população mundial, vamos dizer assim. Patrícia, em primeiro lugar, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Patrícia, bem-vinda. Bem, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Patrícia, antes da gente perguntar qualquer coisa para você relacionada a esses distúrbios que eu falei agora há pouco, eu acho que a dúvida mais comum, né, das pessoas é essa diferença, né? O que faz o nutrólogo e o que faz o nutricionista? São semelhantes? Um trabalho dispensa o outro? Isso é uma dúvida muito frequente, tá, Delma? Todo mundo chega no consultório com essa mesma dúvida e nos perguntando que chega ali sem saber realmente se é o nutrólogo que ele tem que procurar ou se seria o nutricionista. Então, isso é uma dúvida muito frequente que a gente tem na área, né? Então, assim, uma diferença da nutrologia para a nutrição, primeiramente, é a formação. Então, assim, o nutrólogo, ele é formado, né? Ele é formado em medicina e depois ele se especializa na área de nutrologia. O nutricionista, ele faz a nutrição e depois ele se especializa nas subespecialidades mesmo da nutrição. Então, isso é uma das maiores diferenças entre uma área e outra. Porém, as duas áreas são complementares. A nutrologia, ela aborda uma parte do paciente completamente diferente da nutrição. Então, a gente pede a parte orgânica, a gente avalia os exames do paciente, a gente consegue ter essa noção ampla do paciente e colocar uma dieta específica para aquele paciente ou para aquele distúrbio alimentar que aquele paciente possui. A nutrição, ela vai tratar e vai adequar os hábitos alimentares daquele paciente. Então, o nutricionista tem esse objetivo de pegar os hábitos alimentares daquele paciente e colocar e identificar os excessos ou as faltas que aquele paciente possui no dia a dia dele. A nutrologia, ela varia num todo. Então, a nutrologia, ela pega a parte da clínica médica e associa com a nutrição. Especificamente. Seria, numa comparação aqui, por exemplo, que a diferença que existe, a complementaridade que existe entre o psiquiatra e o psicólogo. Exatamente, Rodrigo. É essa comparação que a gente faz. Então, assim, são áreas complementares também, né? A psiquiatria, a psicologia e a nutrologia e a nutrição também exatamente assim. A gente trabalha em conjunto, né? Tanto a nutrologia quanto a nutrição e a psiquiatria e a psicologia também. Então, a análise é exatamente essa. É essa analogia que a gente faz, inclusive, para os pacientes entenderem. Bacana, bem resumida mesmo. Patrícia, então vamos lá. Mas quando é o momento de procurar um nutrólogo? Porque a iniciativa comum de todo mundo quando está acima do peso ou mesmo quando está com algum problema de saúde, às vezes não é uma questão estética, mas às vezes a pessoa está com pressão alta ou outro problema, fala assim, tem que cuidar da alimentação. Então as pessoas vão direto no nutricionista. Esse é o hábito, né, das pessoas. Quando é a hora de procurar um nutrólogo? Então, acho que o nutrólogo, principalmente para o que você falou, quando a pessoa tem alguma doença associada, alguma comorbidade que a gente chama, uma hipertensão, uma diabetes ou algum distúrbio, alguma intolerância, o ideal é que ele procure realmente um nutrólogo. Porque o nutrólogo vai conseguir abordar com ele toda essa parte do metabolismo dele e essa parte orgânica que ele está com essas deficiências, né? Então, a gente avalia toda essa parte. Então, o paciente que tem alguma comorbidade associada, o ideal é ele realmente procurar um nutrólogo, né? Se for um paciente que ele quer apenas uma reeducação alimentar, aí o nutricionista é realmente o profissional adequado para fazer apenas uma reeducação alimentar para ele. Mas quando a gente tem uma abordagem maior, o ideal é que esse paciente procure um nutrólogo. E procurando o nutrólogo, como é que são os exames hoje? Como é que é a tecnologia aliada a essa área da nutrologia, Patrícia? Então, a gente faz os exames laboratoriais, a gente pega toda a parte hormonal, né? A gente faz uns exames bem amplos, assim. A gente brinca que na nutrologia a gente gosta muito de exame. E além disso, além dos exames de sangue ou dos exames de urina que a gente faz normalmente, que a gente aborda algumas coisas que não são abordadas nesses exames que a gente faz rotineiros, né? A gente tem na nutrologia também a parte genética. Então, a gente consegue fazer a nutrigenética, que a gente chama. Então, a gente faz uma pesquisa genética do paciente. Dentro dessa pesquisa genética, a gente consegue identificar as deficiências que aquele paciente tem ou o que aquele paciente tem, o que ele pode vir a desenvolver.
pela genética dele. Então a gente consegue colocar uma dieta específica para o DNA daquele paciente, né? Então a gente consegue fazer essa abordagem bem ampla dentro da nutrologia. Nós estamos conversando com a nutróloga, a doutora Patrícia Loredo. Doutora, só para ficar mais prático assim para o nosso ouvinte, um exemplo básico. Às vezes a gente vê que tem pessoas que ficam um tempão aí fazendo atividade física ou com uma dieta, se alimentando e não consegue ver resultados. E aí diz, eu vou procurar um nutrólogo, e já vai com a cabeça pensando que vai ser submetida a medicamentos ou um tratamento mais pesado. A ida ao nutrólogo é necessariamente condicionada sempre que essa pessoa vai trabalhar, ela vai se submeter, a um tratamento com medicamentos ou não? Não necessariamente. Às vezes o uso da medicação, ele é crucial. E por isso o nutrólogo, ele pode entrar com esse tipo de medicação por ser médico, né? Então a gente pode trabalhar com isso. Mas não necessariamente a gente entra com medicação, a gente avalia cada paciente, a gente avalia cada caso, né? O que aquele paciente tem de déficit e se é necessário entrar ou não com alguma medicação. E não necessariamente a gente entra com medicações, com remédios, digamos assim. A gente pode fazer a parte de nutracêuticos, que a gente trabalha com produtos naturais, com fórmulas que também são associadas e ajudam a gente a ter o mesmo objetivo. Então, isso é individual, a gente avalia paciente por paciente. Muitas vezes nós temos a impressão de que vão procurar o nutricionista ou o nutrólogo, ou os dois no caso, só quem está acima do peso. Sem nenhuma referência ao âncora que está conversando com você agora, que estão uns quilinhos, digamos, acima do peso aqui, Patrícia. Mas seria interessante para as pessoas que de repente querem prevenir um sobrepeso, sabendo que muitas vezes a atividade metabólica da pessoa depois dos 30 anos ela se modifica. É interessante pensar do ponto de vista até de prevenção? Sem dúvida. A gente tem uma área, inclusive na nutrologia, que a gente aborda a longevidade. E a longevidade a gente aborda exatamente isso, essa parte da prevenção. Então, o ideal é que todo mundo chegasse pra gente já com a prevenção, né? Mas não é isso que a gente vê no dia a dia do consultório. Então, a gente trabalha com o tratamento, mas o ideal seria trabalhar realmente com a prevenção. Então, a gente consegue trabalhar com a prevenção do diabetes, com a prevenção da hipertensão, com a prevenção da dislipidemia e de várias outras, né? E como tratamento também, você colocou exclusivamente a obesidade, mas a gente tem a anorexia, a gente tem a bulimia. Tem o outro lado da moeda, exatamente, né? Então a gente tem os dois extremos aí. E a gente tem a magreza excessiva, que são pacientes que também precisam desse acompanhamento, né? Para ganho de peso, para ganho de massa de gordura mesmo, não só massa muscular. Então são pacientes que também precisam dessa parte da nutrologia aí, pra gente conseguir achar um equilíbrio, né? Então, assim, nem tanto ao céu, né? Nem tanto à terra. Então, assim, a gente não quer um paciente com excesso de peso, mas a gente também não quer um paciente com uma magreza excessiva. Então, o nutrólogo trabalha com esses dois extremos aí pra gente chegar no meio termo adequado para todo mundo. Ok. Conversamos hoje aqui com a nutróloga, a doutora Patrícia Loredo. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Super Eu que agradeço, Delma. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado a você. Bom dia para você.